Por que a economia solidária cresce com esse ímpeto? Porque o governo federal apoia, porque existe uma Secretaria Nacional de Economia Solidária, porque as universidades apoiam, temos 80 e tantas incubadoras de cooperativas populares, porque a igreja apoia através da Caritas e da campanha da fraternidade deste ano, que é sobre economia e vida. É tudo isso, sim. Mas muito mais do que isso, a meu ver, é porque a economia solidária dá certo. E não é em reais, nem em dólares que ela dá certo. Ela dá certo em felicidade humana. Isso pode parecer piegas, talvez seja, mas é no que eu estou convencido. Eu estou dizendo isso, em parte, inspirado pelo que aconteceu ontem. Ontem eu estive numa banca de mestrado na Universidade de Feyerabad, aqui em Novo Hamburgo, discutindo uma dissertação sobre uma cooperativa de catadores de lixo, ou melhor, de recicladores de resíduos sólidos, feito por uma psicóloga. A tese chama-se Entre vínculos sociais e familiares, um outro trabalho acontece. O que essa dissertação mostra é de que 35 catadores, aqui no Rio Grande do Sul, em 15 anos, não só melhoraram extraordinariamente de vida, eram ex-metalúrgicos, como se conscientizaram que eles fazem parte de uma luta pela preservação do ambiente. E que, portanto, há um interesse público no trabalho deles. Se isso fosse um caso único, não mereceria ser mencionado aqui. Mas não é. Há um volume grande de trabalhos acadêmicos, não só no Brasil, hoje, pelo menos na América Latina, conheço vários, que indicam coisas dessa natureza. Desculpem, mas eu preciso aprofundar esse ponto. Eram metalúrgicos que perderam o emprego há 15 anos atrás, portanto, em 1995, no auge da tragédia social que esmagou os sindicatos e criou desemprego em massa como nunca se viu nesse país, e que resolveram entre si, num município aqui perto chamado Campo Bom, criar uma cooperativa de construção civil. Depois descobriram que não tinha capital para isso, mas que a prefeitura estava interessada numa cooperativa para tratar o lixo, reciclar o lixo da cidade. Eles não entendiam nada de lixo, em compensação também não entendiam nada de cooperativismo. E ainda assim criaram, por necessidade, por estratégia de sobrevivência, essa cooperativa. O que a dissertação mostra é de que eles replicaram ou reinventaram a economia solidária da cabeça deles. Depois eles entraram em contato com outras cooperativas para aprender a tratar o lixo. E descobriram, para o seu espanto, de que havia alguma coisa com a economia solidária que recomendava exatamente o que eles estavam fazendo. Igualdade de remuneração, autogestão, cooperação, ajuda mútua, não competição, tudo aquilo que nós estamos discutindo aqui no Brasil há mais de 20 anos, mas é uma discussão muito cerrada, muito pouco pública, muito localizada, etc. Não precisa dela, porque as pessoas agindo com bom senso e, evidentemente, com muito boa vontade também, reinventam esses princípios. O que eu quero dizer é de que no confronto de classes, além da classe trabalhadora assalariada, que é a grande vítima do neoliberalismo, indiscutivelmente, existe uma outra parte importante da classe trabalhadora que sobrevive com muita dificuldade, evidentemente, mas que quando ela se une, seja em cooperativas, associações, pouco importa, ela consegue competir, ela consegue se afirmar
frente à economia capitalista, consegue crescer, e crescer em termos dessa bendita outra sociedade, esse bendito outro mundo que nós almejamos, com o qual nós sonhamos. Esse sonho não é só sonho, ele está ao nosso alcance. Ele pode ser feito em qualquer país. Antes desse fórum aqui, esse fórum dos 10 anos de Porto Alegre, houve um Fórum Social Mundial da Economia Solidária em Santa Maria. E me passaram alguns dados, eu vou lê-los rapidamente. Compareceram a esse fórum em Santa Maria, uma cidade aqui no interior, 600 empreendimentos brasileiros dos 27 estados e do Mercosul, portanto, Paraguai, Argentina, Uruguai e Brasil. Compareceram representantes de 28 países dos 6 continentes, 100 mil visitantes. E este Fórum Social Mundial da Economia Solidária discutiu um balanço de 5 eixos: segurança alimentar, finanças solidárias, cultura e educação solidárias, produção, comercialização e consumo solidários, integração solidária internacional. Eu acho que essa é uma notícia animadora, mas não surpreendente. Pelo menos não surpreendente para quem lida com a economia solidária todo dia, que é, no momento, a minha função. E, como vocês devem estar percebendo, ela me deixa não somente muito empolgado, mas bastante feliz. Eu não estou pessimista no sentido que o mundo vai acabar, que a raça humana vai acabar, que o neoliberalismo vai tomar conta de tudo novamente, vai haver novas crises e nos encaminhando para uma, não só economia, mas uma sociedade que não tem futuro, isso que chama insustentável. Não acho isso. Eu acho que a realidade histórica está mostrando que os keynesianos têm razão. É possível sair da crise deixando de lado os dogmas neoliberais. A dívida pública não significa nada, minha gente, a não ser para a minoria rica que especula com os títulos. Para nós, dívida pública é zero, gente. Não significa coisa nenhuma. Uma vez nos Estados Unidos, deixa eu contar isso para vocês, houve um governo que tentou pagar a dívida pública. Chegou muito perto a pagar a dívida pública americana. Aí os bancos entraram em polvorosa, porque a dívida pública é o lastro de todas as dívidas que os bancos assumem. Então foi preciso fazer nova dívida pública, porque o tamanho da dívida pública com o volume dos bancos, do dinheiro dos bancos, do movimento financeiro, tem que bater. Dizer de que a dívida pública vai inviabilizar a nova geração é uma enorme mentira. O que é preciso garantir para a nova geração é, evidentemente, trabalho decente, mais democracia, várias das coisas que os companheiros que me precederam falaram aqui. Isto é realmente a grande tarefa, e acredito que, embora aparentemente, se você olhar apenas as cifras atuais, o poder do capital concentrado privado, mesmo nos Estados Unidos, onde eles foram derrotados pelo Obama, mas estão recuperando terreno, e em outros lugares, pareça absolutamente esmagador, a realidade está mostrando que é possível fazer coisa melhor. E como há democracia hoje no mundo, essa maior conquista de todos os nossos movimentos, o fato de haver uma democracia política nos nossos países, insuficiente, falha, grande parte desvirtuada pela enorme desigualdade econômica e social, esta democracia é base para avanços consistentes. E, para terminar, eu ouso proclamar a minha fé na racionalidade humana, sobretudo na racionalidade e na inteligência dos trabalhadores,
E se eu não estiver totalmente errado, nesse novo confronto ideológico, político e real, social, nós temos boas chances de ganhar. Apenas isso. Obrigado.